Agora vamos imaginar esse seguinte cenário. Eu tenho a minha variável perfil, então essa minha variável perfil, ela vai ter na declaração qual é o perfil que aquele usuário pertence. Que a gente sabe que em um sistema, dependendo do grupo na qual aquele usuário pertence, ele vai ter determinadas permissões a determinadas funcionalidades dentro da aplicação. Então aqui a gente está simulando, né, a definição desse tipo de perfil. E o que a gente tem aqui? A gente tem um if, na qual ele vai verificar, né, se o perfil é diferente de admin. Aqui, na verdade, a gente poderia até colocar um igual, né? Então, o que a gente vai verificar? Eu mudei aqui para igual, né? Porque a gente tem que verificar se é igual a admin e aqui é igual ao usuário, certo? E aí, nessas estruturas, ele tende a definir o perfil do usuário. Então, o primeiro if, o que vai acontecer? Ele vai verificar se o perfil é igual a admin. Se for igual a admin, apresenta admin. Se for igual ao usuário, apresenta usuários. Vamos pensar que ele está redirecionando para o módulo de usuários e módulo do administrador. Então, olhando nesse cenário, o que vai acontecer com a nossa aplicação? Para onde ele vai direcionar ou não vai direcionar esse meu usuário? Se a gente analisar, o nosso perfil é igual a admin. Então, olhando essa lógica, a partir dos conceitos que a gente já viu, o que ele vai verificar? O perfil é igual a admin? Então ele vai entrar aqui dentro. Depois, como é um outro if, não é um else, né? Ele vai verificar se perfil é igual ao usuário. O perfil não é igual ao usuário, então ele não vai entrar dentro dessa condição. E, consequentemente, não é para, a partir dos conceitos que a gente já viu, não é para entrar nesse else, certo? Então ele entraria nesse if e continuaria o ciclo de vida da aplicação. Então vamos executar para ver o que de fato vai acontecer com a nossa aplicação. Então eu vou dar um py. Vamos ver o que executa. Olha que interessante. Ele executou ADM e também executou nenhum perfil. Mas por que ele executou nenhum perfil se aqui eu já tenho uma condição válida? A gente entendeu a partir das aulas já estabelecidas que o else é a negação do if. Porém, se a gente for analisar, esse if ele deu como verdadeiro. E por que ele apresentou o else? Porque, como a gente tem mais de um if que vai fazer a validação, esse último else ele não está fazendo referência ao primeiro if, e sim ao segundo. Ou seja, caso essa condição seja falsa, ele apresenta o else. Por mais que essa condição seja verdadeira, ele vai continuar verificando a condição abaixo, e se caso essa condição ela seja falsa, aí sim ele vai apresentar o else. Só que aí a gente tem um problema. Eu não posso definir para esse usuário que ele tem perfil administrador e também ele tem nenhum perfil na aplicação. Porque ele é administrador, eu não posso remover as funcionalidades dele. E aí a gente aprende um novo conceito na estrutura condicional, que é o famoso elif. Se eu venho aqui nessa linha de user e adiciono elif, olha que interessante que vai acontecer. Executei, agora ele só trouxe ADM. Mas para que serve esse elif? O elif, ou else if, para vocês que vêm do JavaScript, C, PHP, o que ele está fazendo? Ele vai verificar a condição e caso a condição seja verdadeira, vamos pensar que aqui seja ao contrário. Aqui seria user. Então aqui eu tenho user. Aqui eu tenho o meu admin. E vamos ver que a gente tem uma outra condição aqui. Else if perfil de auditoria. Vamos colocar audit. Certo? Então, a gente tem 3 perfis na aplicação. E agora a gente tem o nosso else if. Se eu verificar, eu vou executar de novo, automaticamente ele já me trouxe ADM, porque de fato é ADM. Então o que o else if ele faz?
ele vai verificar a condição. Então, nesse caso, esse if ele retornou falso, então pulou para a próxima condição. E o que ele vai verificar? Caso essa condição seja verdadeira, ele vai executar todas as instruções que estão dentro dele e vai ignorar as próximas condições. Então, quando ele encontra uma condição verdadeira, ele não executa as próximas condições, porque não faz sentido ele consultar se de fato eu já encontrei o que eu precisava. Então ele evita com que a aplicação, com que eu tenha mais condições que se tornem verdadeira, e eu tenho o problema que a gente verificou aí. Então é para isso que serve o else if. Ele vai verificar, ou seja, ele vai verificar se a condição seja verdadeira. Se caso a condição seja falsa, ele vai para a próxima condição, ou se não tiver, ele entra dentro do else e continua as validações. Mas caso a condição seja verdadeira, o que ele vai fazer? Ele simplesmente executa tudo que está dentro dele e ignora as próximas validações. Então é para isso que serve o nosso ELIF, ou else if nas outras linguagens.